E aí, meus queridos irmãos e amigos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Nós estamos aqui hoje para continuar os nossos vídeos de reflexão do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, refletido e comentado por nós. Estamos aí a cada capítulo, a cada trecho, refletindo junto a palavra de Deus. Leia a palavra, medite na palavra, deixe Deus e o Espírito Santo trabalhar em você através da palavra. Leia junto, faça suas próprias reflexões aí e reflita junto conosco também. Obrigado por nos ajudar, compartilhando, curtindo e se inscrevendo e ajudando a gente com o canal aí. Continue conosco, perseverando, porque a palavra de Deus permanecerá para sempre. Vamos para a nossa leitura de hoje. Nós estamos no capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 12 até o 22 e diz assim a palavra de Deus. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus, você está ouvindo o que estão dizendo? E Jesus respondeu, sim. Vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. E cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira, nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram, como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte, levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Até aqui a nossa leitura. E em muitas traduções, né, esse trecho, o primeiro trecho que nós lemos aqui, tem o subtítulo de A Purificação do Templo, e nós vamos refletir sobre o zelo de Deus pelo seu templo. Gente, aqui nós vemos uma atitude que poucas as vezes nós vimos de Jesus, né? Jesus agiu mesmo com muita intensidade em expulsar, em outros escritos de outros autores, por exemplo, como João, diz que Jesus pegou o chicote e bateu para que esses cambistas, né, e esses que vendiam saíssem do templo. E aqui nós vamos refletir sobre o zelo do Senhor pelo seu templo, sabe? A palavra zelo vem do cuidado, limpeza, dedicação, algo que realmente tem valor e que é aquilo que nós devemos mesmo cuidar com muito apreço. E é isso que Jesus estava demonstrando nesse trecho, né? E a real importância e intenção do templo, em que se tinha se perdido nessa época e nesse momento em específico, e eles estavam roubando, na verdade, o culto das pessoas. O que acontecia aqui? As pessoas tinham toda uma preparação para ir, se eu não me engano, 1 ou 2 vezes ao ano no templo, pessoas de outros lugares que não moravam ali em Jerusalém, e iam para o templo cultuar a Deus, né? Tinha a época da Páscoa em que eles estavam se preparando, e durante todo esse tempo eles preparavam os animais que seriam sacrificados a Deus, entregues a Deus em sacrifício, era um mandamento da lei mosaica. E eles estavam facilitando isso e dificultando e roubando o culto dessas pessoas. Toda essa preparação, toda essa consagração, tudo isso que vinha
em um processo para que acontecesse um culto verdadeiro, eles estavam pulando as etapas, roubando isso e muitas vezes dificultando isso, oferecendo para que eles não tivessem nenhum tipo de sacrifício e também dificultando na troca das moedas da época em que eles tinham de outros lugares, chegava lá e não tinha a mesma moeda do local e eles dificultavam isso para que as pessoas não estivessem cultuando e eles obtivessem lucro com isso, reconhecimento, posição, enfim. Então aqui eles eram os ladrões de culto, em muitas pregações usam esse título. E Jesus rebate isso violentamente, né, demonstrando o seu zelo pelo templo, né, que era o local de verdadeira adoração, a casa de oração, como diz nas Escrituras, né? Um lugar que não tem lugar para adoração a outra coisa a não ser a Deus. E esse zelo é por conta do ambiente e das pessoas. Nós sabemos que em Atos, depois nós veremos Jesus falando para os discípulos e os próprios discípulos falando que Deus habitava em nós, os templos se tornavam as pessoas, né? A reunião dos santos, o ajuntamento dos filhos de Deus é a igreja do Senhor Jesus. O templo, o local físico, era o ambiente onde essas pessoas se reuniam para adorar, para louvar, com o propósito, né, de fazer a vontade de Deus. Mas também existe esse entendimento de nós, não eu, mas nós sermos o templo de Deus, a reunião das pessoas também ser a habitação de Deus. E Jesus também estava rebatendo isso, trazendo que tinha um cuidado sobre isso, uma limpeza sobre isso, uma dedicação sobre isso, né? O zelo sobre o templo e sobre a igreja do Senhor Jesus. A reunião das pessoas precisavam ser purificada, zelada, cuidada e ter a intenção correta disso. Porque esse ambiente servia para a verdadeira adoração, como diz aqui, casa de oração. Aqui a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor está no versículo 15, quando as crianças gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi. E aí Jesus fala no 16, da boca de pequeninos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Esse é o ambiente saudável do templo, onde acontece a verdadeira adoração, onde o processo de entrega, de sacrifício, de culto a Deus, né, acontece verdadeiro. O que acontecia também no templo, no ambiente saudável, quando Jesus chegou, retirou eles, logo os cegos e os coxos se aproximaram de Jesus no templo e eles foram curados. Esse ambiente saudável do templo, da igreja, onde Jesus realmente habita, acontece verdadeira adoração, é o lugar de oração, é onde acontecem as curas e os milagres de Deus e o verdadeiro e transparente louvor. E eu gostaria que você refletisse sobre isso pensando sobre as nossas intenções, as nossas reuniões, se tem algo que Jesus precisa purificar e vir mesmo com violência, trazendo zelo para fazer a verdadeira limpeza e a verdadeira purificação, tanto dentro de nós, quanto na nossa família, quanto na nossa comunidade, quanto nas nossas igrejas e nos nossos templos. Pense sobre isso. O que Jesus precisa retirar, que tem impedido a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor, a casa de oração, aonde ocorre as curas, os milagres e o poder atuante de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela maravilhosa palavra do Senhor, que vem de encontro a nós. E Jesus vem com muito amor nos corrigir, nos mudar a rota, Deus, para que a gente não viva de engano, de religião falsa, de adoração enganada, Pai, mas de verdadeira louvor e verdadeira adoração, para viver o ambiente que o Senhor tem para nós no templo, na casa e no nosso coração, onde é a habitação do Senhor e na reunião dos santos. Faz isso na minha vida e na vida dos meus irmãos que estão nesse momento assistindo e ouvindo. Eu oro em nome de Jesus. Deus abençoe você.